Você pensou que era o fim, mas Deus ainda está escrevendo. Há capítulos da vida que ninguém deseja viver, dias em que os planos se quebram, orações parecem sem resposta, e o coração se pergunta como continuar quando tudo parece ter acabado. Você tentou entender, tentou encontrar sentido, tentou enxergar uma saída, mas quanto mais olhava, mais distante parecia a esperança. Mas Deus trabalha onde os olhos não conseguem ver. O que parece o fim, Deus transforma em uma nova história. O que parece derrota, Deus transforma em vitória. O que parece uma perda, Deus transforma em propósito. Porque nada foge do controle do Senhor. Talvez existam sonhos interrompidos, projetos esquecidos e promessas que parecem distantes, mas Deus não esqueceu aquilo que colocou em teu coração. Há caminhos sendo preparados, a porta sendo alinhadas, a resposta se aproximando. E mesmo sem perceber, você está mais perto do agir de Deus do que imagina. O céu não perdeu o controle da tua caminhada. O que parece o fim é apenas uma transição. O que parece um adeus pode ser um recomeço, porque Deus continua fazendo novas todas as coisas. Não permita que o momento difícil roube tua esperança. Não permita que a dor presente apague as promessas futuras, porque Deus continua fiel, mesmo quando tudo parece parado. Há um novo tempo surgindo, há uma nova direção chegando, há uma nova história sendo escrita pelas mãos daquele que nunca falha. Deus está reconstruindo, Deus está restaurando, Deus está levantando aquilo que você pensou ter perdido. Quando você não vê saída, Deus vê o caminho. Quando você vê o fim, Deus vê o começo. Quando você vê o impossível, Deus vê o milagre. Continue caminhando, continue confiando, continue
continue adorando, porque a história ainda não terminou e Deus ainda está trabalhando. O que parece o fim será o início de algo maior. O que parece uma derrota Será um testemunho de vitória. e aquilo que hoje traz lágrimas Amanhã revelará a fidelidade de Deus. Porque os melhores capítulos são escritos pelas mãos do Senhor. Não feche o livro ainda. Deus não terminou de escrever. Você viu a porta se fechar, viu pessoas indo embora, viu planos desaparecendo, e por um instante acreditou que tudo pelo qual lutou havia chegado ao fim. Houve silêncio, houve espera, houve perguntas sem respostas, e momentos em que a única coisa que restou foi confiar em Deus, mesmo sem entender. Porque quando a força acaba, a graça de Deus começa a sustentar. O que parece o fim é Deus mudando a direção. O que parece uma perda é Deus protegendo o propósito. O que parece um deserto é Deus preparando uma promessa. Talvez você esteja olhando para aquilo que perdeu, enquanto Deus está olhando para aquilo que vai entregar. Talvez você esteja chorando por uma porta fechada, enquanto Deus constrói um caminho novo. Existem bênçãos que só chegam depois da espera. Existem respostas que só aparecem depois da prova. E existem milagres que nascem exatamente onde tudo parecia impossível. Deus nunca para de trabalhar. O que parece o fim é apenas o encerramento de uma estação, porque Deus está abrindo um capítulo que você jamais imaginou viver. Não tenha medo das mudanças, não tenha medo dos recomeços. Quem guia teus passos conhece o caminho completo, mesmo quando você vê apenas uma parte. O Senhor está removendo pesos, curando feridas, restaurando sonhos e preparando você para viver algo maior. Há um novo amanhecer chegando, há uma nova oportunidade chegando, há uma nova história chegando, porque Deus continua
continua viva, a esperança continua viva, o propósito continua vivo, porque Deus continua presente. Não desista no capítulo da luta, não pare no capítulo da dor, não entregue tua fé no meio da caminhada, porque o final que Deus preparou é maior do que você imagina. O que parece o fim será lembrado como o começo. O que parece uma despedida será lembrado como um recomeço. E o que hoje você não entende, amanhã glorificará o nome do Senhor. Porque Deus é especialista em transformar finais difíceis em histórias extraordinárias. Quem olha para a semente vê o fim, mas Deus vê uma floresta. Talvez você esteja vivendo o dia mais difícil da caminhada, o dia em que tudo mudou, o dia em que a notícia chegou, o dia em que a porta se fechou, o dia em que o coração se partiu. E agora parece que restaram apenas perguntas, apenas lembranças, apenas silêncio. Mas Deus não trabalha apenas com aquilo que existe. Ele cria o que ainda não existe. Quando os recursos acabam, o poder de Deus continua. O que parece o fim é Deus preparando terreno novo. O que parece ruína é Deus levantando algo mais forte. O que parece uma despedida é Deus anunciando uma nova estação. Há momentos em que Deus remove para depois acrescentar. Há momentos em que Deus fecha para depois surpreender. Há momentos em que Deus permite o vale para revelar sua glória na montanha. Você está olhando para as perdas, mas Deus está olhando para a colheita. Você está olhando para o presente, mas Deus já está no teu amanhã. O Senhor nunca se atrasa. Aquilo que parece encerrado ainda está nas mãos de Deus. Aquilo que parece impossível ainda está nas mãos de Deus. E aquilo que parece morto ainda está nas mãos de Deus. Não enterre tua esperança, não abandone tua fé, não entregue teus sonhos, porque Deus continua soprando vida.
sobre promessas esquecidas. Há portas que você ainda não viu. Há pessoas que você ainda não conheceu. Há respostas que ainda estão chegando. E há milagres caminhando na tua direção. Deus está construindo, Deus está movendo, Deus está alinhando cada detalhe da tua história. Oh, yeah. O céu não está em silêncio, o céu está trabalhando. O céu não te esqueceu, o céu está preparando algo maior. Permaneça firme, mesmo sem entender. Permaneça fiel, mesmo sem enxergar. Porque o Deus que começou a obra não deixará ela incompleta. O que parece o fim será apenas a página que antecedeu o milagre. O que parece uma perda será apenas a ponte para a promessa. E o que parece impossível hoje, amanhã será testemunho. Porque Deus nunca escreve finais quando ainda existem promessas para cumprir. Não confunda silêncio com abandono. Foi exatamente quando Noé não via nenhuma nuvem que Deus estava preparando a chuva. Foi exatamente quando Abraão não via nenhum filho que Deus estava preparando a promessa. E talvez seja exatamente agora que Deus esteja preparando algo que você ainda não consegue enxergar. Porque existem momentos em que tudo parece parado, os sonhos não avançam, as respostas não chegam e o coração começa a acreditar que a história terminou. Mas Deus não trabalha apenas no que você vê. O que parece o fim é Deus organizando um novo começo. O que parece atraso é Deus alinhando os detalhes. O que parece uma porta fechada é Deus protegendo algo maior. Há páginas da tua história que precisavam ser encerradas, há ciclos que precisavam terminar, há pessoas que precisavam partir
para que o propósito pudesse continuar. Nem toda perda é derrota, nem toda espera é castigo, nem todo deserto é abandono. Às vezes é apenas Deus conduzindo você para uma direção melhor. O Senhor conhece o destino antes mesmo da caminhada começar. Quando tudo parece perdido, Deus continua trabalhando. Quando tudo parece acabado, Deus continua construindo. Quando tudo parece impossível, Deus continua sendo Deus. Não tenha medo do desconhecido. Não tenha medo das mudanças. O mesmo Deus que esteve com você ontem já está no amanhã, esperando sua chegada. Há encontros preparados, há portas preparadas, há respostas preparadas, e há uma história nova sendo escrita pelas mãos do Senhor. Deus está abrindo caminhos, Deus está mudando cenários, Deus está transformando lágrimas em sementes de testemunho. A promessa não morreu, o propósito não morreu, a esperança não morreu, porque Deus ainda está no controle. Continue caminhando, mesmo sem compreender tudo, porque os maiores milagres costumam nascer quando ninguém mais espera. O que parece o fim será apenas o lugar onde Deus decidiu começar algo novo. O que parece uma derrota será lembrado como o início da vitória. E o que parece impossível será mais uma prova de que Deus nunca falha. Porque quando Deus segura a caneta,